Fala galera, fala pessoal. Meu nome é Jorge Vergara. Eu sou do Chile, do sul do país, de uma cidade chamada de Pucón. Eu acho que dá para perceber que a gente tá com roupas muito diferentes. É porque aqui tá frio demais. E o meu irmão, o Marcão, ele está aí em São Paulo, Brasil. Fala, Marcão. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sou Marcos Araújo, obrigado pela audiência. Eu sou de São Paulo, Brasil. Eu tô com frio aqui, viu? Só que eu não conheço o frio igual o Jorge conhece, que lá é menos 5, menos 10, menos 15 graus, né? Aqui é 15 graus, pra mim já é frio, né? E vocês perceberam? O Jorge tá falando português, pessoal. Olha o tremendo esforço que ele tá fazendo. Isso aí já vale um like, hein? Já vale um compartilhar, já vale se inscrever no canal Curtas do Evangelho para receber o melhor conteúdo do Evangelho. Tá muito certo aí. Então, Marcão, o que vamos falar hoje? Qual vai ser o tema, a temática? O tema de hoje é algo que o Senhor tem falado comigo muito forte, é não torneis inútil a graça de Deus. Você me pergunta, Marcos, como que eu vou tornar inútil? Eu tenho essa capacidade de tornar inútil? Temos essa capacidade, temos essa responsabilidade de usar a graça de Deus de maneira inteligente, de maneira sábia, aproveitar esse dom que o Senhor tem nos dado, né? E temos uma leitura de um texto de uma situação muito peculiar, onde Paulo, né, aquele jeitão do Paulo de escrever cartas corretivas, corrige inclusive o apóstolo Pedro, né? Irmão Rodney, você quer ler? Você está com a sua Bíblia em português aberta aí? Tá, vou ler agora. Okay. Então é Gálatas 2:21. 2:21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Pois é, aqui ele é uma conclusão que Paulo está fazendo de algo que já discorreu nos 2 primeiros capítulos. Paulo ele está falando o seguinte, cara, se nós vamos estabelecer a justiça nossa pelas nossas obras, pela lei, nós estamos anulando a graça de Deus. Porque Jesus Cristo, ele morreu naquela cruz e ele é sobre a lei, ele é o cumprimento da lei. E essas leis cerimoniais, por exemplo, como a circuncisão, que é um dos temas centrais da carta de Gálatas, né? Inclusive eu mencionei que ele confronta Pedro, porque Pedro ele se assentava com os gentios, e para quem não sabe, os gentios são todos aqueles que não são judeus. Todo o resto do mundo é gentil. Judeu é judeu, o resto é gentil. Então, Pedro se assentava com esses gentios e comia com eles, celebrava com eles, gentios que tinham se convertido ao cristianismo, e de repente chegou o povo que era pró-circuncisão. Você vê, já tinha partidarismo naquela época, né? Cristo acabado de ressuscitar, o cristianismo tinha acabado de começar no mundo e já tinha gente separando as coisas, né? Então, esses judeus que eram pró-circuncisão, eles impunham sobre os novos cristãos gentios a se judaizar. Tinha que guardar o sábado, tinha que fazer a circuncisão, tinha que cumprir as leis cerimoniais, né? As 600 não sei quantas leis, preceitos da lei que tinha no Antigo Testamento, fora as leis cerimoniais. E sabemos que Cristo, ele não é que ele veio abolir a lei, mas ele não veio abolir a lei porque a lei é mal, ele veio cumprir a lei. Por ele ter cumprido a lei, ele aboliu a lei sobre nós, porque nós recebemos essa graça de Deus, esse presente de Deus, de sermos cumpridores da lei por Jesus Cristo. É o mistério do Evangelho, é o mistério da justiça de Deus em nós. Então, eu queria trazer um pouco a narrativa histórica do livro de Gálatas, mais uma vez, lembrando, o livro de Gálatas é uma carta corretiva para os judeus que estavam tentando impor leis judaicas sobre os gentios. Se você nasceu judeu, se converteu ao cristianismo, Paulo até fala lá em 1 Coríntios, se você for para não comer carne, que você não coma carne para a glória de Deus. Se for para comer carne, beber vinho, que seja para a glória de Deus. Mas se comer essa carne faz teu irmão tropeçar, não coma. E também fala, se você vai obedecer às leis cerimoniais, Paulo mesmo, para ganhar os judeus, se fez judeus. Para se ganhar os gentios, se fez gentil. Paulo, ele praticou as leis cerimoniais, raspou a cabeça, teve uma ocasião, com o propósito de não ser uma oposição ao evangelho,
Mas tudo que for fazer, faça por convicção, não por imposição. Paulo estava enfatizando isso, né? Então esse é o backup, esse é o pano de fundo do livro de Gálatas, né? Os judeus impondo as leis judaicas sobre os gentios. E Paulo falando, não é assim, gente, porque se nós tentamos nos justificar pelas leis, pela lei, sendo cumpridor da lei, nós tornamos a graça de Deus inútil, né? Agora me lembrou até aquela passagem de Romanos 7, Paulo falando assim, o mal que eu quero fazer, o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo, mas o bem, esse que eu quero fazer, eu acabo não fazendo. E ele era um conflito dele tentando praticar a lei, ser bom diante de Deus e não conseguindo. Sabe qual a conclusão dele? Ele fala assim, quem me livrará dessa lei de morte? Quem me livrará desse corpo de morte? Porque tem uma lei que governa sobre mim. Ele conclui em Romanos, capítulo 8, verso 2. Mas graças a Deus que o lei de espírito e vida me livrou do lei do pecado e da morte. Então é ele dizendo que eu não consigo ser cumpridor da lei, mas somente Jesus em mim, que é essa graça, né, que quando tentamos ser cumpridor deixamos a lei inútil, quando essa graça entra em nossas vidas é permitido, recebemos esse poder de ser cumpridores da lei, né? Então, quero seguir aqui falando um pouquinho também, vamos separar um pouco o texto, porque no começo ele fala o seguinte, eu tenho uma outra tradução que eu acho legal, que diz o seguinte, não torno inútil a graça de Deus. Agora vamos entender um pouquinho o que é graça, né? Para a gente entender como que podemos deixar inútil a graça de Deus, como que temos essa habilidade, esse poder de tornar inútil, né? Por um lado, mostra que nós temos que ser responsável com o dom que Deus tem nos dado, porque a graça é um dom de Deus, está escrito, né? Vamos entender um pouquinho o que é a graça. Eu vejo a graça como uma moeda de dois lados, né? Tem cara e coroa. Se eu tirar a cara, a moeda deixa de ser moeda. Mas a moeda, ela é moeda com duas faces. Da mesma maneira, a graça tem duas, é multifacético, né? Vamos dizer assim. A graça, primeiro, era um favor imerecido, né? A coisa mais conhecida que nós escutamos por aí, a graça é um favor. Defina a graça. Todo irmãozinho da igreja levanta. A graça é um favor imerecido, porque essa é a literalidade da palavra graça, né? A graça literalmente é algo que você recebeu, um presente por algo que você não trabalhou. Você recebeu algo sem mérito, né? Você não depositou algum recurso, você não trabalhou por aquilo, você recebeu, é um gift, é um presente, né? Então, literalmente, nós recebemos de graça, tá? Lá em Romanos fala que nós somos justificados gratuitamente pela sua graça. É uma redundância, parece redundante, né? Mas Paulo está enfatizando, perdão, gratuitamente pela sua graça, né? O perdão de Deus, ele é um ato de graça, porque nós não merecemos o perdão de Deus e tampouco trabalhamos pelo perdão de Deus. Mais uma vez, se tentamos conquistar o perdão de Deus, mais uma vez estamos tornando inútil a graça de Deus. Portanto, o perdão de Deus, ele também é um ato de graça em nossas vidas. Em Romanos 4, do versos 4 a 8, ele diz o seguinte, eu vou ler porque ele é um tema-chave nisso que eu estou falando. Ora, àquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça. Olha o que Paulo está falando aqui, presta atenção. Mas segundo a dívida. Se você tenta fazer obra, fazer justiças, vamos dizer assim, comprar o favor de Deus, vamos usar essa palavra, pela obra, você não está recebendo segundo a graça, mas segundo a dívida. Ou seja, entre aspas, Deus fica em dívida com você. Sabemos que não funciona assim, porque é impossível um homem agradar a Deus pelos próprios esforços. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Eu lembro de Abraão. Abraão, ele foi o pai da fé porque ele creu. E a sua fé lhe foi imputada como justiça. Abraão não trabalhou, ele só creu. Ele creu nas palavras de Deus, né? E segue dizendo assim, assim também declara Davi, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça
sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Isso é uma descrição de Salmo 32, Paulo está falando aqui. Então, Paulo está trazendo um contraponto. Se nós tentamos trabalhar, é dívida, mas nosso trabalho é em vão, porque nosso trabalho nunca vai conquistar o favor de Deus. Mas, se nós cremos na obra de outra pessoa, Jesus Cristo, a nossa fé é imputada por justiça. Ou seja, nós tornamos a graça útil. Quando tentamos trabalhar, tornamos ela inútil. Que parece para você, Roger? Perdão, me estendi aqui, já estou falando já 6 minutos. Não, pode falar. Hoje a explicação você que faz, né? Mas tá bom. Eu estava ouvindo e me lembrava que do versículo que fica aqui em Gálatas 5, ele fala: vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Por quê? Uau. Eu acho que é muito forte, né? Porque para eles a lei sempre foi muito importante, né? Para suas vidas, Sim. para o povo do Israel. Então eles estavam com sua cabeça, seu jeito, sua maneira de pensar estava muito formatada a lei, obediência à lei, sabe? Ao pé da letra. Então, quando Paulo também fala que ele pregou a Jesus Cristo crucificado para eles, né? E na pregação, a pregação foi muito clara, né? Então, ele faz uma pergunta para eles. Mas é quase como uma expressão de como se fala desconcerto? É uma expressão de desconcertada, é uma pessoa que está desconcertada, ela está meu Deus, inconformado, ele está inconformado com certa situação, ele está contrariado. Ele fala: quem foi que os enfeitiçou? De feitiço, enfeitiçou. Tá. Então, é muito... A gente, às vezes, esquece da importância que Deus dá para a fé, né? Porque o Evangelho, ele é de fé. A gente tem que crer. Então, quando tem pessoas que esquecem da importância que Deus dá para a fé, começa a vida de ansiedade, de tentar fazer coisas para agradar a Deus, né? Que é fazer as obras, tentar cumprir com a lei, que foi o que os Gálatas faziam, né? Fizeram, que eles estavam deixaram de olhar para Jesus Cristo, deixaram de olhar para a cruz de Cristo. E é muito perigoso, porque enquanto você deixa de olhar para a cruz, você automaticamente vai começar a fazer obras, vai começar a procurar
agradar a Deus. Compensar, né? Ser um parceiro de Deus. É. Eu vou tentar compensar, talvez, as limitações do sacrifício de Jesus em minha vida. E a vida em Cristo é uma vida de fé, é uma vida na graça de Deus, que Ele vai nos capacitando, que Ele vai fazendo em nós o que Ele quer. Amém. Viver por fé, sim. Isso que você está falando aí me fez lembrar quando eu era mais jovem, recém-convertido, e eu queria justamente isso, Rory, por um tema de ignorância mesmo. Eu era ignorante no assunto, ignorante de falta de conhecimento. E eu acreditava que se eu cometia um erro, um pecado, eu tinha que compensar como fosse uma balança. Eu vivi por muito tempo assim, sabe? Foram anos. E por muitas vezes eu comecei a ser ativista na igreja. Começava a frequentar a igreja, começava a sair para pregar na rua, visitar gente pobre, que situação complicada de vida, situação precária. E além disso, eu dava cesta básica, ajudava as pessoas. E quando eu entendi o Evangelho, que a salvação ela é puramente por fé, que nós temos somente que crer, isso foi um descanso para mim, né? Que como eu estava falando, que a graça era um favor imerecido, ela é um descanso em nossas vidas, porque nós nunca mereceremos. E no céu, quando estivermos com Cristo, seguiremos nunca merecendo. Os méritos sempre vão ser de Jesus, mas isso produz um descanso absoluto em nossas vidas. Se isso não produziu descanso em sua vida, é porque você não entendeu o que é viver pela graça. Você não entendeu o que é viver pela fé. Viver crendo, você não tem obrigação nenhuma. Deus nunca impôs sobre você que você deve viver praticando obras. Ah, você tem que orar, você tem que ir para a rua, tem que jejuar, tem que ir para o monte, tem que ir para a igreja. Rapaz, isso é proselitismo, isso é ativismo. Viver por fé, isso é proselitismo. Viver por fé é você viver crendo. É simplesmente indo. Isso é só você pensar na história de Abraão. Pela fé ele foi justificado. E como que ele teve fé? Crendo. Ele creu que Deus falou para ele. Então, só que, quero fazer um contraponto. Não é porque é de graça em nossas vidas significa que foi barato. A obra de Cristo custou o preço do seu próprio... de Deus custou o preço do seu próprio filho. A Bíblia fala que ele não poupou o seu próprio filho. Cristo ele foi enviado como cordeiro sacrificial nesse mundo. Ele é o próprio Deus sendo crucificado naquela cruz. É impressionante. Em 1 Coríntios 6,20 diz o seguinte: vocês foram comprados por um pouquinho preço. É isso que está escrito? Não. Está escrito que você foi comprado por alto preço. Portanto, glorifiquem com o corpo de vocês a Cristo. Gente, se nós não entendemos o preço que Cristo pagou, nós nunca entendemos a grandiosidade do Evangelho, a grandiosidade dessa graça. Se nós não entendemos a gravidade da condição do homem nessa terra, nós nunca entenderemos a grandiosidade da graça de Deus em nossas vidas. E também, eu quero trazer um segundo ponto. Você quer falar uma coisa, Rory? Tá. Primeiro, a graça que eu falei é uma moeda de duas faces. Primeiro, a graça é um favor imerecido. Mas eu quero trazer um segundo ponto, que é a segunda face dessa graça. A graça ela é uma ferramenta capacitadora. Eu vou te trazer um versículo aqui, tem vários, mas diz o seguinte. 1 Coríntios 15:10, Paulo fala o seguinte: mas, pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça não foi comigo inútil. Antes, eu trabalhei mais que todos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Paulo está colocando a graça como uma ferramenta que capacitou ele fazer mais que muitas pessoas. Por isso que eu sempre gosto de falar, não existe supercrente, não existe grandes homens de Deus. Existe um Deus grandioso que capacita com graça indivíduos paupérrimos e simples. Se você conhece alguém aí que faz coisas maravilhosas, grandiosas, prega, cura, não dê glória para esse homem.
A glória de Deus. A glória porque Deus é quem capacita. Por que Paulo foi capacitado? Por que Paulo viveu, saiu de Capadócia, foi para a Europa, caiu na ilha de Malta, depois não sei o que, teve várias viagens, foi aprisionado, levou chibatadas. Por que Paulo conseguiu, foi capacitado a fazer tudo isso? É porque ele era um super crente, um cara que amava apaixonadamente o evangelho? Não. Ele simplesmente recebeu uma graça feroz na vida dele. E essa graça ele não deixou inútil. Ele obedeceu, ele creu, ele viveu aquilo que Deus propôs para ele, né? E me fez lembrar agora eu escutei recentemente o George Cliff. Ele é um pregador americano, ele é um cara que se expõe na rua e sai debatendo com o estudante, debate contra o pessoal que é muçulmano. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou o seguinte: Você já imaginou, sabe, no domingo de Ramos, onde Jesus entra com o jumentinho lá na Jerusalém e as pessoas começam a balançar as folhas de ramos e tal, e começam a jogar vestes? A Bíblia fala que joga vestes na frente para Jesus passar. E o jumentinho de repente pensa assim: uau, essas pessoas realmente gostam de mim. Só que o jumentinho estava carregando Cristo. Eles estavam fazendo isso por Cristo. E nós temos que ser como esse jumentinho. Essa humildade. Se alguma coisa ressalta em nossas vidas de glória, nós somos como jumento. Quem tem que receber a glória é Cristo, porque é Cristo que está fazendo as coisas em mim, está operando através de mim. Eu sou só o jumentinho levando a Cristo. Tudo que nós fazemos, pregamos, se expulsamos demônio, se pessoas são curadas, se pessoa crê no evangelho, é vida restaurada, casamento restaurado, filho curado. Eu sou o jumentinho. Olha para Cristo que está em cima de mim. Eu sou um jumento, eu sou um burro. Literalmente, eu sou um burro. Quem está em cima de mim que está fazendo todas as coisas. Então a graça de Deus é uma ferramenta capacitadora, né? Então, continuando, nesse contexto, Paulo fala: não deixe a graça de Deus ser inútil em sua vida. Não deixe ela ser em vão. Você não negligencie essa graça, porque toda vez que você tenta colocar obras e justificar sua vida diante de Deus por obras, você está tornando inútil. E sabe, Roger, quantas vezes eu torno a graça de Deus inútil na minha vida, fazendo coisas que Deus nunca mandou eu fazer, atuando de maneira que Deus nunca mandou atuar, porque eu quero fazer, é o puro proselitismo, ativismo. Por isso que nós temos que viver por fé. Viver por fé é um mistério. E já chegando por fim, porque a proposta é fazer vídeos curtos, né, Rod? Eu queria trazer 5 pontos de como nós podemos deixar a graça de Deus inútil em nossas vidas. Primeiro, não viver o chamado e vocação de Deus. Quando nós não vivemos o chamado e vocação de Deus, que Deus propôs em nossas vidas, por exemplo, a história de Paulo. Imagina se Paulo nunca tivesse obedecido a Deus, Deus tivesse convencido ele a sair, pregar o evangelho, estudar, sair de Capadócia, viajar para a Europa, voltar, mandar as cartas. Paulo teria desperdiçado uma tremenda capacidade que Deus tinha dado para ele, uma graça fenomenal na vida dele, de pregar o evangelho, e nós não teríamos essas cartas maravilhosas explicando o evangelho para nós. Ou nós mesmos. Cada um de nós recebemos dons, né? A Bíblia fala lá em 1 Coríntios, Paulo fala que nós somos como membros de um só corpo. Às vezes o membro mais inútil pode ser o membro de honra. Talvez a mão é um dos membros mais úteis que nós temos, mas o coração batendo não fica evidente, mas está sempre batendo. É um membro extremamente útil. Então, toda vez que nós deixamos de usar nossos dons que o Senhor nos deu, deixamos essa graça de Deus inútil em nossas vidas. E cada um sabe pelaquilo que foi chamado. Cada um sabe de sua vocação. 2. Segundo ponto. Primeiro, não viver o chamado e a vocação de Deus. Segundo, ignorar as verdades espirituais. Se Deus falou com você uma coisa e você tem evidências de que isso é verdade, aquilo chegou por fé no seu coração, você vê na Bíblia, tem fundamento. Por exemplo, vou dar um exemplo. A Bíblia fala que nós somos santos. Tem muita gente por aí, igreja, que fala aí que somos pecadores. Não, eu não sou pecador. Eu sou lavado e remido pelo sangue de Cristo, sou justificado.
Eu sou santo, a Bíblia me chama de santo. Não santo como o mundo conhece, que fica assim, um anjinho com uma auréola, né? Um santo no sentido de separado por Deus, que tem uma graça que me capacita para viver sem pecar. Então, se nós não cremos nessa verdade espiritual, que nós temos a capacidade de viver sem pecar, nós vamos resignar nossa vida. E vamos seguir crendo que nós podemos viver, que nós seguiremos pecando sempre. Então eu vou falar, eu sou pecador, né? Tá bom. Deus conhece meu coração, Deus me entende, Deus me criou assim, né? Não. Deus te deu uma capacidade de viver sem pecar. O Espírito que habita em você te deu essa capacidade. Inclusive Colossenses diz o seguinte, Colossenses está disso, não deixe essas coisas governar o seu corpo. Está em Efésios, desculpa. Efésios ele faz uma lista de pecados e fala assim, mas vocês que estão mortos para o pecado, não vivam mais para isso. Né? Então ignorar verdades espirituais nos faz deixar a graça de Deus ser inútil. E agora o detalhe, eu não estou falando de coisas que vocês ignoram, né? De coisas que vocês nunca ouviram falar, estou falando de coisas que Deus já falou para você, né? E existem coisas que Deus ainda vai falar, e quando Deus falar, creia e obedeça, né? Eu estava falando agora, o dízimo, quanta gente não crê no dízimo? O dízimo era da lei, o dízimo não sei o que. Rapaz, dá o dízimo. Enquanto você não é convencido, entrega o dízimo. Mas o pastor não sei o que vai usar para... Entrega o dízimo, cara. Por fidelidade ao Senhor. Você ainda não tem tudo claro, mas obedece. Não ignora as verdades espirituais. Terceiro, então primeiro, não viver o chamado para o propósito de Deus. Segundo, ignorar as verdades espirituais. Terceiro, falta de disciplina espiritual. Mais uma vez, eu não quero aqui promover ativismo. Você tem que orar 3 horas por dia, jejuar 2 vezes por semana, tem que ir no monte, tem que sair para pregar o evangelho, tem que visitar órfão, viúva, tem que visitar os presos da cadeia, tem que vir na igreja sábado, domingo, tem que vir na escola bíblica dominical. Rapaz, isso não é vida. Você não tem que nada, mas você tem que viver por convicção. Se Deus está te chamando para orar, ora. Se Deus está te chamando para estudar a Bíblia, estuda. Se Deus está te chamando para pregar o evangelho, prega. Se Deus está te chamando para você viver em obediência, viva. Não deixe de cumprir as disciplinas espirituais que Deus te dá a convicção de cumprir. Porque quando você não cumpre, você está tornando a graça de Deus inútil. Vou dar um exemplo meu. Quantas vezes eu tive convicção de ler a palavra, porque eu tenho esse chamado de pregar o evangelho, tenho esse chamado de trazer uma educação espiritual. Tanto é que uma das razões a gente criou esse canal. E Deus sempre me chama, vem estudar. E eu falo, não, hoje eu não quero não. Ligo o Netflix lá, começo a assistir um filme e esqueço de tudo. E sabe? Eu estava tornando a graça de Deus inútil na minha vida. Quarto ponto. Tentarmos, aí é o ponto que Paulo atacou muito forte. Tentarmos praticar obra para ganhar o favor de Deus. Ou para ser justificado diante de Deus. Rapaz, quantas vezes a gente faz isso, né? Eu não vou falar muito sobre o assunto, já falei bastante sobre ele, mas vamos lá. Não ver o chamado de Deus, a vocação de Deus. Segundo, ignorar as verdades espirituais. Terceiro, falta de disciplina espiritual. Quarto, tentarmos praticar obras. E quinto, eu vou dizer que o quinto ele resume todos. Desobediência e incredulidade. Eu creio que desobedecer a Deus e ser incrédulo, cético com a palavra de Deus, sabe aquela atitude? Enquanto Deus não me provar cientificamente isso, eu não acredito. Sabe que o pessoal quer pôr o Deus numa caixa de ciência, num laboratório. Enquanto eu não provar que Deus existe na ciência, eu não vou crer. Ou então, enquanto eu não provar biblicamente que isso existe, não vou dar dízimo. Rapaz, isso é muito perigoso. Viver em desobediência é muito perigoso, porque a desobediência leva à apatia. A apatia leva ao esfriamento. O esfriamento leva à apostasia. Então, viver em desobediência e incredulidade, que é a mesma coisa, são situações graves. Portanto, se você está nessa condição, isso que eu estou falando serve para mim. O que eu estou falando vai vir dupla cobrança em cima de mim, porque eu estou falando. Se você está nessa situação, se arrependa. Peça perdão ao Senhor. Irmão Jorge, o que lhe parece? Então, acho que tem muito para
para fazer cortes, né? Edição. Agora, achei muito bom, muito claros, né? Acho que a gente que conhece a graça tem que, mesmo que conheça a graça, tem que pedir para Deus que Ele seja revelando ainda mais a graça. Amém. Ainda mais o que é viver pela fé. Ainda mais, porque é muito fácil que a gente fique confundida. Está certo falar? Confundida. Porque a vida que a gente tá vivendo aqui, às vezes é muito rápida. Tem que trabalhar, tem que fazer coisas, tem que ir para o mercado. E Sim. não dá muito tempo de ficar exposto para o evangelho, né? Então, a gente tem que sempre pedir para Deus que Ele seja renovando o nosso entendimento, que a fé não falte, né? Que a fé seja como se fala, solidificada, aperfeiçoada. Aperfeiçoada, e muitas vezes isso vai significar que as nossas áreas mais fracas, Deus vai trabalhar nelas, porque a graça o poder de Deus, ele se perfeciona na debilidade. É isso que eu queria falar. Não, mas realmente, inclusive, tudo isso que eu falei de pontos sobre isso de tornar a graça inútil, a partir do momento que nós sujeitamos nosso coração, nos rendemos ao Senhor, e fala, Senhor, eu creio, me disciplina, muda a minha situação, e você começa a obedecer ao Senhor, tudo isso que eu estou falando é deixar de lado, porque Jesus falou o resumo do que é o resumo de como que é? O resumo da lei. Ele falou assim: ama a Deus sobre todas as coisas e semelhantemente ao teu próximo. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai se sujeitar a Deus sobre todas as coisas, vai se entregar a Deus sobre todas as coisas. E aí você vai vir a obediência, acabou, esquece, a graça de Deus vai ser favorável em sua vida. Obediência é o tema-chave do Evangelho. Muito bem, boa colocação, meu irmão. Obrigado. Muito bom. Achei um tema muito grande, né? Que isso aí foi a gente não consegue transmitir, pregar tudo, né? Isso aí foi o tema da pregação do domingo passado. Quando o senhor estava falando comigo, já faz uns 3 meses que ele estava falando sobre isso. Estava martelando na minha cabeça: graça inútil, não deixa graça inútil, não deixa graça inútil. E quando eu escrevi sobre o tema, o senhor foi trazendo insights para mim, informações para mim, assim, eu falei, nossa, que temaço. Que temaço. E fiquei muito grato, Senhor, porque é um tema muito relevante. É um tema, sabe, são verdades espirituais profundas que... Em outras palavras, temos que viver crendo, irmão, porque Deus é um Deus firme, fiel, sem sombra de variação. Ele não muda desde sempre. Se há uma pessoa que nós podemos confiar, não confie em mim, não confie no Rodney, confie em Deus. Ele é fiel. E nós não estamos falando palavras nossas, nós não estamos falando acepções nossas, observações nossas, o que nós pensamos. Nós estamos pregando o Evangelho, falando do Evangelho. Nós estamos falando daquele que é eterno, aquele que é o Criador, que criou as leis desse universo, que rege esse universo, e aquele que sustenta esse universo, e aquele que não muda. Por isso nós podemos confiar nessa palavra. Essa palavra aqui, essa palavra não tem atualização. Não existe versão 2.0. Essa palavra, ela é única, viva e eficaz. Não é igual o livro de ciência que você estudou no jardim de infância, no ensino médio. Hoje esses livros de ciência, tá tudo jogado fora, foi tudo atualizado.
Isso aqui não. Isso aqui permanece. São palavras de vida eterna. Glória a Deus. Obrigado, Marcão. Obrigado, pessoal, que viu o vídeo, chegou Amém. até aqui, que Sim, gostou do obrigado pela conteúdo. paciência. Obrigado. Um abraço grande, que Deus abençoe as suas vidas e que tudo que a gente aqui falou que seja o próprio Deus falando aquilo que Ele queira falar com Amém. vocês. Abraço. Abraço, pessoal. Ó, se inscreva, se inscreva aí, pessoal. Não esquece, dá essa força para esse canal, porque isso é muito importante. Você mostra pro YouTube, pro Instagram, Facebook, que são temas relevantes. Dá apoio para nós, suporte, porque tem sido um trabalho, ao mesmo tempo, muito grato, mas tem sido um trabalhão. Abraço. Tchau, tchau.